ouve? Vocês estão gostando da nossa festa? Que bom. Vocês já louvaram bastante. Vocês gostaram dos hinos que foram cantados? Que gostoso, né? Como é bom estar na presença do Senhor, ver cada criança louvando. Vocês gostaram de ouvir cada criança celebrando aqui na frente? Tem tanta criança lá fora que queria estar aqui junto com vocês, mas não tem essa oportunidade. Mas não é gostoso estar aqui? Sim! Nossa, vocês não gostam de estar na casa de Deus? Sim! Ah, achei que vocês não gostavam. Vocês gostam de ouvir histórias? Sim! Que histórias que vocês gostam de ouvir? Branca de Noé. Alguém sabe alguma história? Branca de Neve. Alguém conhece mais? Chapeuzinho Vermelho. Cinderela. Que histórias legais não são? Cadê vocês, crianças? Então, hoje vocês vão ouvir uma história muito interessante. Vocês querem ouvir? É para vocês ouvirem mesmo, viu? Eu vou chamar aqui a professora Flor. Ela vai contar uma história para vocês. Vocês querem ouvir? Vamos chamar ela? Professora Flor! Professora Flor! Boa tarde, criança. Boa tarde. Bastante, já aprenderam muito e devem também saber por que professora Flor, né? Sim mesmo. Gostamos de cores de colorido. Porque colorido é alegria, né? Então hoje eu vou contar uma história para vocês. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu preciso que a minha assistente coloque o flanelol mais para frente. Assistente, flanelol para frente. Igual. Vou contar uma história para vocês muito interessante. Fiquem sabendo que vocês gostam de ouvir histórias, não é verdade? Alguém pode ficar com a minha bolsa, cuida, tem os dólares aqui. Vou contar para vocês desculpa aí, tá? O Adelon está meio rebelde. Mas ele vai aprender a lição nessa tarde. Tá? Vou contar para vocês. Sabe, crianças? Que esse lugar está bonito, né? Todo colorido. Alguém sabe o motivo dessas cores? O que significa essas cores? Olha ali, que cor é essa primeira aqui? Ah, que bom. Fico feliz, não tem nenhum daltônico aqui, graças a Deus. Né? Vou falar as cores certinho. Mas eu vou contar para vocês algo também relacionado a essas cores. Vou contar para vocês a história de Doroteia. Eu quero pedir para que a Ruth, que está com vocês até agora, viesse pegar o microfone para mim. Eu ainda vou ter um chique igual o Silvio. Vocês vão ver. Professor? Vou contar para vocês a história. Será que vocês vão conseguir ver? Vamos com carinho aqui, porque o negócio é meio rebelde.
Doroteia. Doroteia, uma linda centopeia. Ela era diferente das outras centopeias. Por quê? Por causa das suas cores. Olha só, amarelo, não é lindo? Sabe o que acontece? O criador de Doroteia resolveu usar as cores para nos dar algumas lições, certo? E usou a cor amarela, que faz lembrar do céu, onde as ruas são de ouro. E o Senhor Jesus, Ele foi preparar para nós uma morada. Então, todo aquele que aceitar o Senhor Jesus terá uma linda morada. Aqui representada pelo amarelo, né? Um ouro, que indica o nome do Senhor. E resolveu também usar a cor preta. O preto. O que significa o preto? O que representa o preto? Muito bem. O coração do homem sem Deus. O coração do homem sem Deus, ele fica sujo e fica escuro. O homem não consegue enxergar na escuridão. Não é verdade? Por isso o Criador resolveu usar o preto. Mas o nosso Criador também resolveu usar a cor. Que cor é essa? Olha como é linda a minha Doroteia. A cor vermelha representa o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado na cruz por nós. E nos limpou dos nossos pecados. Nós já não andamos mais nas trevas. Jesus, ele veio para resolver essa questão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. E também a cor branca. A cor branca, ela representa o perdão. Né? Nosso coração já foi transformado, foi lavado pelo sangue de Jesus. O Senhor nos perdoou. Agora nosso coração tem que estar alvo como a neve, tem que estar branco, muito alvo como a neve. Também a cor. Mas o que é isso? Nossa, alguém ajuda essa senhora? Por favor, ajude, não, Débora. Rapaz, tudo bem com você? Eu sinto muito, vovó, mas eu nunca vi ninguém levar mala para o céu. Mas o que você tem nessa mala? Muitas coisas. Você vai gostar de tudo que eu tenho aqui. Mas, vovó, a mentira, vovó, um pote cheio de mentira. Olha, gente, mentira. Vovó. O pai da mentira é o diabo. E a mentira não entra no céu, vovó. Vamos jogar essa mala, vovó. Ah, não, filha, não. Eu vim com o pastor Tete. Eu mentia pro meu pai, mentia pra minha mãe. Ninguém mente aqui? Ah, quero ver se vocês não mentem. Ela não é alguém que não mente. Ah, filha, todo mundo mente. A palavra do Senhor Jesus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus por causa do
seu pecado. E a mentira é um desses pecados. Que mais você tem aí, vovó? O que é isso? Gente, olha, vê se pode. Vocês acham que alguém, vocês estão curiosos para ver, né? Muito bem, agora tem as curiosas. Um pote cheio de inveja, olha. Até duro de abrir, deixa a inveja para lá, fechar no relógio, né? Inveja. A inveja fechou o livro do céu? Eles não têm inveja do pequeno do amiguinho. Quando o amiguinho ganha presente de Natal, eu sempre pensei que a Mas se tiver, não pode, vovó. Mas quanta coisa! Gente, ela está com uma mala cheia. Ela preparou a mala para a viagem. Mais um pote. Se fosse um doce, o doce não me viria do céu. O doce fica aqui. Eu comeria o doce da vovó. Não. esse é bom. O pastor vai falar. Essa vovó, não sei que igreja que ela veio. Não conheço o pastor. Chegou aqui querendo saber como faz o céu. Disse que eu sei o caminho. Eu estou tentando ensinar, mas está difícil, pastor. Fofoca, pastor. Fofoca entra no céu. Fofoqueiro não pode no céu. Manda a mão no pote. Fofoqueiro não pode no céu. A palavra de Deus fala que ficarão de fora. Eu quero falar com o pastor. Dá para o microfone de pastor um pouquinho para falar quem ficará de fora. Os invejosos. Os idólatras, os feiticeiros e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tá vendo? Mentira. Os invejosos, os fofoqueiros. Mas Não foi isso aqui, não. que isso? Não precisa desse. Como que eu vou fazer um negócio mesmo? Minha mãe, minha coluna, minha força, o vestido do meu também. Não deixa não. Eu também comi com você. Vovó, aquiete seu coração. Vamos desfazer essa mala, vovó. Porque no céu não tem mais enfermidade. A palavra de Deus diz assim lá em Apocalipse, que lá não há choro, não há dor, nem há pranto. Doentes não entram lá. Então não precisa do remédio. Olha aqui, ó. Olha aqui, quantos remédios. Senta no chão, manda ele sentar no chão. Para gripe, não precisa, vovó. Senta. Remédio para dor, viu? Não precisa. No céu não tem tristeza, nem pranto, nem dor. Vamos, vovó, deixa eu jogar essa mala para que você possa estar no céu. É o quê? Esse aqui eu vou comigo. Esse vai Senta no chão. Esse aqui. Tá pesado, gente. Tá muito pesado. É um saco. Onde é que ele está? Esse saco aí eu carreguei pra minha vida toda. Isso, gente, melhor nem ver. É melhor vocês nem verem, viu, gente? Um saco que tá pesado. Um saco de desobediência. Por causa da desobediência, o homem ficou separado de Deus. Viu? Quando tudo começou, era para ser muito feliz o homem, muito belo aqui na terra, seu viver. Mas ele desobedeceu. Deus falou para que ele não comesse de tal árvore. Mas ele foi lá e ele e a sua mulher e desobedeceram. Desobediente entra no céu? Não! O homem ficou separado de Deus. Não pode. Que mais aí, vovó? Ela passou carruagem para comprar miojo. Essa roupa realmente é um perigo. Além de tudo, tem preguiça. Miojo, gente. Olha a comida do preguiçoso. Igual eu sou, eu gosto miojo. Mas comida de preguiçoso. Miojo, vovó. No céu não teremos fome. Não tem necessidade de comida. Lá é só gozo e alegria. Certeza absoluta, vovó. No céu, vovó, não é como a gente fazer uma viagem. Que a gente vai, compra a passagem, prepara as malas e vai viajar. Ir para o céu, crianças, é coisa séria. É preciso ter um coração limpo. É preciso que você aceite o Senhor Jesus como Salvador. Deixa Ele fazer morada.
Certo, vovó? Você tem razão, filha. Você tem razão. Vovó, você quer que eu continue contando? Eu estava contando aqui para a criança sobre como fazer para entrar no céu de fato, né? Estava explicando que a cor amarela nos lembra o céu, a muralha de Deus, a nossa muralha preparada. O coração, senta agora, pode sentar aqui na frente, pode sentar. Isso, pode sentar. O preto é o coração sujo. Vovó, a vovó agora já se arrependeu. Olha como o coração agora sujo, cheio de fofoca, de mentira, desobediente, preguiçosa. Não pode. Mas Jesus, nessa tarde, lavou o coração da vovó com seu sangue. E agora ele já está branco, como a neve. E agora que nós já conhecemos o Senhor Jesus, já aceitamos ao Senhor, o Criador então resolveu usar a cor verde. A cor verde que representa o crescimento espiritual que nós temos que ter. Nós temos que ir para a escola dominical, nós temos que ir para os cultos, adorar o nome do Senhor. Você quer aceitar o Senhor Jesus, vovó? Eu quero, filha. Eu quero. E as crianças também querem aceitar o Senhor Jesus? Sim! Amém! Então Vamos jogar minha mala fora, filha. vamos jogar essa mala, jogue essa mala da vovó embora. Leve embora essa mala. No céu não entra com bagagem, só o nosso coração puro e lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé então, agora que a vovó aceitou o Senhor Jesus. E vamos cantar a rima aqui com a vovó? Aqui vai cantar agora. Agora essa é a bagagem do céu, rainha sagrada. Não, você Vai lá, se juntar. Cadê o resto das crianças? Eu não sei. Cadê o resto das crianças? Prestem atenção, hein?